Ok, então no vídeo passado, nós começamos a resolver um problema e chegamos até a parte de obter uma equação para cada ponto do meu domínio discreto. Então nesse vídeo, quais são os nossos objetivos? Resolver esse sistema linear algébrico que a gente obteve anteriormente e analisar o erro associado com o resultado obtido. Então só lembrando, esse foi o sistema linear que a gente obteve anteriormente. Temos uma equação aqui para cada condição de contorno e as equações para os nós internos da minha malha. Para resolver esse sistema linear, é sempre conveniente a gente primeiro escrever ele no formato matricial, porque a maioria dos métodos de solução de sistemas lineares vão fazer operações sobre a matriz dos coeficientes. Então é conveniente eu definir essa matriz antes de qualquer coisa. Então como ficaria o formato geral aqui da matriz dos coeficientes? Eu vou ter a própria matriz A aqui, que seria os meus coeficientes do sistema linear, o meu vetor solução que eu estou buscando aqui, então, as minhas temperaturas, e no outro lado aqui, então, a parte que não está multiplicando as minhas variáveis. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, primeira equação aqui, T2 menos T1 igual a zero. Lembrando sempre na multiplicação de matriz, vou multiplicar cada linha aqui da matriz por esse vetor coluna. Então, eu teria aqui menos 1 vezes T1, mais T2 vezes 1 igual a zero, que seria a minha primeira equação. Se eu pegar a última equação, para pegar as mais simples antes, vai ser esse APN-TN menos TN menos 1 igual a SN. Então, APN multiplicando o último termo aqui, menos 1 vezes o penúltimo, igual a SN. E para os nós internos, para os pontos de dentro da malha, eu vou ter sempre essa relação aqui sendo aplicada. Então, quando eu colocar, por exemplo, I igual a 2 aqui nessa relação, o que eu vou ter? AW2T1, AP2T2, AE2T3. Então, apareceu o ponto 1, 2 e 3 aqui. Se eu voltar aqui para o meu sistema linear matricial, então eu vou ter AW2 que multiplica T1, AP2T2, AE2T3 igual a S2. Se eu ir para I igual a 3, então eu vou deslocar em 1 o meu contador aqui. Então vai ficar T2, T3, T4. Então eu vou ter aqui AW3, T2, AP3, T3, AE3, T4 e assim por diante. Na próxima linha eu vou ter então o AW4 aqui multiplicando T3, o AP4 multiplicando T4, assim por diante. Então vejo que eu vou ter sempre esse mesmo formato no meu sistema, onde eu vou ter só a diagonal principal e os dois vizinhos delas que vão ser diferentes de zero. Isso sempre vai acontecer quando eu estiver resolvendo um PVC linear. E quando o sistema tem esse formato, quando o sistema linear tem essa matriz de coeficientes onde só a diagonal principal e os dois vizinhos dela são diferentes de zero, a gente chama esse sistema de sistema tridiagonal. E existe um algoritmo muito simples que pode ser utilizado para resolver esse tipo de sistema, que é o algoritmo de Thomas, ou TDMA, também conhecido como TDMA. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o funcionamento desse algoritmo, porque eu posso, a princípio, resolver esse problema com qualquer solver de sistema linear, Jacobi, Gauss-Seidel ou qualquer um deles. Eu vou aplicar o Thomas porque ele tem diversas vantagens para esse tipo de problema, especialmente por não se tratar de um método iterativo. Ele é um método que ele vem diretamente da eliminação de Gauss. Então ele não tem erro de iterações associados. A única desvantagem dele é que eu só posso aplicar ele para matrizes tridiagonais. Então qual que é a ideia dele? Ele vai transformar o meu sistema linear com matriz tridiagonal em uma triangular superior. E as operações que ele faz são essas operações aqui. Como eu falei, isso aqui vem diretamente da eliminação de Gauss, então são só manipulações algébricas feitas no sistema. E com isso eu consigo fazer com que os elementos abaixo da diagonal principal sejam zerados. A diagonal principal vai ser corrigida por esse fator aqui e o termo acima da diagonal principal vai continuar valendo a mesma coisa, ele não vai ser alterado. Eu também tenho que alterar o vetor B aqui porque também tenho que aplicar as operações no meu vetor B para não alterar a igualdade do meu problema. Então vamos resolver esse sisteminha aqui aplicando TDMA.
Primeira coisa, vamos definir a matriz dos coeficientes, né? Definir essa matriz A com base nos coeficientes AW, AP e AI que a gente já criou anteriormente. Então, voltando aqui, vamos definir a matriz dos coeficientes. Vou começar com os dois primeiros elementos aqui. Então, eu teria o elemento linha 1, coluna 1, vale menos 1, e o elemento linha 1, coluna 2, vale mais 1. Veja que eu não preciso aqui no Scilab criar uma matriz nula antes, porque ele já subentende que se tiver algum elemento de uma matriz n por n que não for definido, esse elemento vai ser zero. Então, por padrão, os elementos não definidos são tratados como zero, não preciso definir eles previamente. Vamos para os nós internos agora, igual a 2 até n-1. E aqui eu tenho essa relação aqui. Lembrando que a diagonal principal, né, ela sempre vai ser os elementos não tem o mesmo índice para a linha e para a coluna. Então os elementos I, né, quando se repete, vão estar na diagonal principal. Os elementos que estão à esquerda da diagonal principal, eles vão ser na mesma linha, numa coluna anterior. Então eles são os elementos I, linha I, coluna I-1. E os elementos à direita, mesma linha, uma coluna à frente. Então, linha I, coluna I mais 1. Então, vamos definir aqui. Vamos começar com os elementos da diagonal inferior, que eles são os AWs, né? Isso. Vai ser o AWI, que eu já defini ali em cima. O AP. Opa, desculpa. A diagonal principal vai ser o AP. E a diagonal superior vai ser o AE. Então, vou colocar aqui para a gente lembrar. Inferior. Principal. E superior. Tá? Sempre comentem o código, isso ajuda muito depois quando vocês forem retomar aqui. O S eu vou deixar para definir fora. Define sua matriz aqui. Ok, temos os elementos da diagonal principal aqui. Falta agora os da última linha aqui, que é o A, linha 1, coluna n-1, vale menos 1. E o último elemento da diagonal principal vale o APN, que eu já criei aqui em cima, né? Isso aí. Perfeito. Então temos aqui a nossa matriz dos coeficientes criadas, matriz 10 por 10, vamos abrir ela aqui para ver como ficou. Como tem que ser? Tá uma matriz tridiagonal, né? Só os elementos aqui calculados, né? Os elementos principais aqui valem menos 2, tirando as condições de contorno, como a gente viu, e os elementos de baixo e de cima são calculados em função do raio. Perfeito. Vamos definir também o vetor B, a parte que não multiplica a variável dependente, né, que seria esse termo aqui. O B1 ele vale 0, então não preciso definir ele, vou definir só os outros. B igual a SI, perfeito. Então, está criado o nosso vetor B aqui. Então, temos a matriz dos coeficientes, o vetor B. Precisamos achar agora a matriz solução usando o algoritmo de Thomas. Tá? Eu posso pensar no TDMA como um algoritmo em duas etapas. Primeiro ele vai transformar a matriz numa triangular e depois ele vai pegar essa triangular e calcular a resposta. A primeira etapa ela vai ter essa sequência, tá? Já colar aqui, já copiei para não ficar digitando. O que isso vai fazer? Aqui eu criei esse vetor E só para não ficar digitando ele duas vezes, que ele aparece aqui embaixo. Então ele vai recalcular a diagonal principal, vai recalcular o vetor B, e aqui é uma etapa opcional, na verdade, eu vou zerar os elementos abaixo, mas como esses elementos depois não seriam mais utilizados, né? Se eu quisesse deixar eles diferente de zero, não iria interferir em nada. Eles não vão mais aparecer em nenhuma outra operação subsequente. Então vamos mandar executar aqui. Vamos ver como ficou a nossa matriz A agora. Tá? Veja que ele recalculou os meus coeficientes, né? Aqui onde estava menos 2 antes, agora estão valores diferentes, tá? Como tem que ser. E a diagonal inferior aqui foi zerada, então tem uma matriz triangular superior agora.
Agora eu posso, então, partindo desse último elemento aqui, eu vou ter, né, 0,111 vezes Tn igual a Bn, que eu calculei. Eu consigo achar o último ponto do meu vetor solução, e a partir dele eu vou subindo na solução e calculando os demais elementos. E isso é feito com essas operações aqui. Então eu calculo o último elemento e depois eu faço esse for indo do penúltimo até o primeiro. Veja que ele está com -1 aqui para indicar que é de baixo para cima, né? Um contador regressivo, para calcular os demais elementos. Se tudo estiver ok, ele calculou então a nossa solução T aqui. I can't f***ing do this anymore! That was seriously up. We almost died. So you agree? Yes, this was insane. That was pure luck. I was not in control of that situation at all. E eu vejo um sinal trocado em algum lugar. Aqui. Então, voltando aqui, então estava com o sinal trocado aqui, tinha esquecido do menos, né? Então estava com temperaturas negativas, o que era meio estranho. Agora sim. Agora nós temos então a nossa solução aqui obtida pelo Thomas. Então vamos plotar essa solução para ver como está o comportamento dela. Como eu tenho uma geração de calor, ele está a temperatura maior próximo ao centro, conforme eu chego próximo à extremidade ela vai diminuindo. Perfeito. E a última etapa, então, é avaliar o erro associado. Eu preciso saber se esse valor de n que eu utilizei, no caso 10 aqui, que eu chutei nesse problema, ele é suficiente. Como que eu vou fazer essa análise do erro? Eu vou comparar a solução com valores de n gradativamente maiores até a solução não variar mais. E por que isso é uma boa ou não variar mais significativamente? Por que essa é uma boa estratégia? A gente sabe que o erro de truncamento ele está diretamente associado com o número de pontos que eu uso. Quanto mais pontos, menor vai ser o meu erro de truncamento, melhor a minha série de Taylor vai estar aproximando. Então, se eu altero o valor do n, consequentemente eu altero o erro de truncamento, porque um é função do outro. E se eu altero o erro de truncamento e a minha solução não está variando, quer dizer que esse erro de truncamento é insignificante perto da minha solução. Eu posso ter uma condição do tipo, a minha temperatura vale 3 e o meu erro de truncamento vale 10 a menos 14. Perto disso, perto do valor da própria temperatura, esse erro é desprezível, então eu posso negligenciar ele sem problemas. E como a gente vai fazer isso, então? Podemos fazer uma análise gráfica mesmo, tá analisando as curvas para diferentes valores de n, até a minha solução parar de variar significativamente. Bom, tenho várias maneiras para fazer isso. Eu vou fazer aqui de uma maneira meia rudimentar, mas que ela vai funcionar bem aqui para o nosso problema. Eu vou armazenar essa solução aqui com 10 pontos num vetor aqui que eu vou chamar de R10 e a minha solução um vetor que eu vou chamar aqui de T10. E deixa eu ver, eu não estou usando clear, então beleza. Então quando eu mandar rodar aqui, ele vai armazenar essa solução nesse vetor R10T10, que é a solução com 10 pontos. Vamos plotar essa solução aqui, já deixar ela pronta. Então eu já fiz alguns comandos aqui para mudar um pouco o eixo, deixar as linhas um pouco maiores e colocar uma legenda só para auxiliar. Então vamos mandar rodar aqui. Então temos aqui a primeira curva equivalente ao valor n igual a 10. Vamos aumentar agora esse valor de n para 20. Vamos duplicar. Então vou criar um segundo vetor aqui, vou substituir esse vetor. Ele não, como eu não estou usando o comando clear, ele não vai apagar o meu R10, ele vai continuar aqui. Então por isso eu posso manter ele aqui. Então vamos colocar aqui, vamos deixar esse com uma linha azul e vamos plotar o R20, T20 com uma linha vermelha. E vamos acrescentar essa informação na legenda. Muito bem. Então, nosso gráfico aqui já temos as duas curvas, né, comparando a solução com 20 e com 10 pontos. Vejam que ela nem está tão ruim, a com 10 nem está tão ruim, está relativamente próxima, tá? Mas ainda assim tem uma diferença
significativa entre elas. O que eu preciso fazer é encontrar dois valores de n que deem uma solução muito próxima. Então vamos passar para 40 aqui. 40, T40, R40, T40, vamos plotar isso com uma cor verde. N igual a 40. Ok, então veja que ele já está bem mais próximo do vermelho do que o vermelho estava do azul. Opa, que ele ficou com a legenda trocada, agora sim. Veja que, com 40 pontos ela está mais próxima com 20 pontos do que a de 20 estava com 10. Então eu estou tendo aqui uma convergência para a minha solução. Tá? Mas ainda assim tem uma diferença razoável aqui entre os dois pontos. Vamos passar para um valor aqui de 80, vamos continuar duplicando. Uma boa estratégia sempre é duplicar o número de pontos até parar de variar. E vamos plotar isso amarelo. N igual a 80. Ok, opa, acho que eu não tinha fechado. Deixa eu fechar, senão ele não atualiza a legenda. Ok, vejo que já está bem próximo, está muito próximo 80 do 40. Tem ainda alguma diferençazinha, se eu der um zoom aqui eu vejo a diferença, mas dá para ver que ela está cada vez mais tendendo para uma solução única. Tá? Então, vou fazer mais um aqui, mas já está com uma precisão legal o nosso sistema. Então, só para ter mais um valor. 160. E vamos fazer o K aqui para fazer a linha preta. Perfeito, agora temos então a nossa solução com 160, né? Como dá para ver, a solução com 80 e 160 ela está muito próxima, então eu posso considerar essa solução com 80 elementos como sendo uma representação adequada aqui para o meu problema. Claro que esse grau de precisão ele está muito associado com a sensibilidade do meu problema. Tá? Pode ser que eu precisasse uma informação mais detalhada do que essa diferença aqui, então compensaria utilizar uma malha com 60 elementos. Mas considerando os erros que costumam estar associados à medição de temperatura e obtenção dos dados das próprias propriedades físicas do sistema, é muito provável que esse erro aqui associado a eu utilizar 80 ou 160 seja desprezível para o meu problema. Isso aí, então conseguimos nessa aula resolver um problema passo a passo, um problema de valor de contorno passo a passo, com todas as etapas necessárias para a solução. Como a gente viu aqui, se eu tiver um problema linear, ele vai ter sempre a mesma estrutura. Então eu só teria que alterar essa parte aqui, os coeficientes da equação discretizada, tá? E eventualmente aqui um ou outro elemento da minha matriz, para reformular o meu problema. Só teria que reescrever essa parte aqui, todo o resto seria equivalente. Se eu tiver um problema não linear, isso vai gerar um sistema de equações algébricas não linear também. E eu tenho que utilizar Newton ou algum outro método para a resolução de sistemas não lineares. E na próxima aula, então, nós vamos começar a trabalhar com equações diferenciais parciais, né, que é a principal aplicação dos métodos de diferenças finitas. Então, até a próxima aula.